Resultado financeiro sensacional e como o Palmeiras está se preparando para uma possível saída do Abel para a seleção brasileira. Fica aqui com a gente nesse vídeo, já dá aquele like maroto se você é da casa, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, segura a tua mão aí, espera até o final do vídeo. Se você curtir, aí sim você dá o seu like, perfeito? Vamos lá para a primeira notícia, que é muito da questão financeira do Palmeiras. O Palmeiras foi o único dos 4 grandes de São Paulo que fechou o seu balanço financeiro de 2024 aí com superávit, que fechou no verdinho, né? O último exercício aí do clube presidido pela Leila Pereira, ele teve um resultado bem positivo de 200 milhões de reais. Esse valor aí, ele representa bem a diferença entre a receita e as despesas no mês de janeiro e dezembro. As finanças do Palmeiras, que inclusive, cara, elas estão bem acima mesmo, não é exagero falar isso, dos seus rivais aqui. Todos os rivais, Santos, São Paulo e Corinthians, esses 3 tiveram déficit e, o pior, déficit que ultrapassou 100 milhões em 2024. E aqui, cara, o São Paulo, manda um abraço para Vanessa Herda, o São Paulo foi quem teve o pior dos resultados. O São Paulo teve um déficit de quase 300 milhões de reais, mais precisamente 287,6, e ampliou demais a sua dívida aí para quase 1 bilhão. O São Paulo, se você arredondar, está devendo 1 bilhão de reais. Ainda está atrás do Corinthians, mas está devendo 1 bilhão de reais. Já o Corinthians, que também apresentou resultado no vermelho, eu acho que nem é pleonasmo, né? Corinthians apresentou resultado no vermelho, acho que nem devia ser comunicado mais. O Corinthians, ele tem um saldo negativo de 181 milhões, 182, né? 181,7 em 2024. Apresentou esse 181,7 em 2024 e tem uma crise financeira gigantesca que está batendo 2,5 bilhões. Eu acho inacreditável o Corinthians conseguir operar no Brasil ainda com uma dívida de 2,5 milhões. E por fim, né, temos o Santos, que, cara, o Santos que está tentando uma reestruturação, teve um projeto ali, teve um CEO que foi colocado ali, mas não resolveu nada, né? E em abril, a gestão aí do Marcelo Teixeira teve 105 milhões de reais de déficit no ano em que eles jogaram a Série B, tá? E aí, o que você faz? Você pega esses 3 rivais do Palmeiras, você soma o déficit que os 3 tiveram, dá 574,5 milhões de prejuízo. Já o Palmeiras vem melhorando a sua receita, né? Muito porque também faz investimento pesado, muito porque sabe vender, mas também faz investimento pesado. Olha aqui os exemplos para vocês, eles estão claros. A gente contratou aí, acho que talvez os nossos últimos reforços mais caros na janela, que foi o Vitor Roque, o Facundo Torres e o Paulinho. E tem também, cara, esses últimos meses aí foram excelentes para os cofres do Palmeiras. O Palmeiras teve um lucro de 159,5 milhões entre janeiro e fevereiro, só com negociação de atletas, hein? Só com negociação de atletas e um faturamento de 257 milhões aqui, 256,9 milhões, e são números muito bons, hein? E provavelmente, quando a gente olhar para esses números ali no final do ano, vai ter o gás aí do Super Mundial que você ganha só pela participação, né? A gente já trouxe aqui em outras oportunidades aí o valor só de você participar, daí tem valores aí de vitórias, de classificação. Então, dependendo aonde o Palmeiras chegar, só de participar já vai ter um gás absurdo. Se chegar longe também, vai amplificar ainda mais esses números. Eu não sei como que tá a questão do quanto eles acham que eles vão vender a molecada nova, né? Porque olharam para essa base aí anterior de Estevão, Hendrick, Luiz Guilherme e já falaram, pô, aí é na casa do 1 bilhão e foi, né? Contando o Vitor Reis também, muita gente. Eu não sei como que tá agora, tem muito moleque bom, a gente tem o Gilberto, tem o Riquelme Felipe, tem muito moleque bom e muito moleque talentoso. Não sei se nesse ponto aí de, pô, você colocar 300, 400 milhões em cada um. Só que vai dar uma grana boa também, né? A gente até um tempo atrás, acho que um mês atrás, eu postei um vídeo do menino lá eu nem lembro onde que é, acho que é no norte, que era um canhotinho lá que viralizou e tal, e já na notícia já tava o João Paulo Sampaio. Tá chegando em São Paulo domingo, né? Então, assim, o Palmeiras tá muito de olho e tem que estar mesmo, porque o moleque aí que você acerta a mão com 11, 12 anos de idade,
na hora, depois com 18 anos, você simplesmente conserta qualquer problema que você tem financeiro aí. Óbvio que você gasta com os meninos, né? Depois que ele começa a ter o contrato dele, que tem a idade certa e tal, você vai gastar com alojamento, você vai gastar com um monte de coisa. Só que nem compara com o retorno, né? Se você colocar, acho que o que foi Exato. gasto com o Endrick, o que ele deu retorno, é um É dinheiro, o assim, mínimo. ilusório, né? Exato. E não para por aí, viu? Não para por aí. Eu trouxe a notícia para vocês aí, a comparação desse superávit do Palmeiras. Não para por aí. Informação aí também do Thiago Ferri do Globo Esporte. O Palmeiras deve fazer 400 milhões em vendas em 2025 e deve bater a sua meta aí já em julho. Palmeiras, ó, ele vai arrecadar mais de 417 milhões de reais com venda de jogadores em 2025. E aí, dessa forma, como vocês bem sabem, o clube vai bater a sua meta o seu orçamento, né? A sua meta de orçamento de transferência de jogadores. O que acontece aqui? A previsão de receitas para a temporada, ela tinha 301,6 milhões em transação. Isso aí já incluindo ali aquele reconhecimento contábil do Estevão para o Chelsea. E até fevereiro já são 256, 257, né, que eu acabei de citar para vocês, milhões arrecadados com venda. E em julho, o Palmeiras vai lançar mais 161 milhões no seu balanço, que é da saída do Estevão para o Chelsea. E a negociação do Vitor Reis para o Manchester City, também da Inglaterra, é mais um ponto que o Palmeiras não estava considerando. O Palmeiras não considerava vender o Vitor Reis, foi uma coisa muito ocasional, e os caras vieram buscar, e foi uma transferência, meu amigo, de 217 milhões de reais. E isso deu uma injeção na arrecadação do Palmeiras em janeiro. Só a venda do Vitor Reis aí pro Manchester City, por exemplo, ela é 85% da receita prevista que o Palmeiras já tinha aí, considerando a venda de atleta. Só o Vitor Reis ele já bateu 85% do que o Palmeiras tinha previsto. Então, o fato de já atingir a meta também não exclui a possibilidade do Palmeiras fazer outras vendas aí já no Mundial, depois, né, do Mundial de Clubes. A gente trouxe para vocês esses dias do Richard Rios, que pode ser um cara a sair aí depois do Mundial. Mas qual que é o plano da diretoria do Palmeiras? Manter a base desse elenco pelo menos até o fim da temporada, mas você não vai descartar negociações pontuais, por exemplo, se vir algo, cara, muito fora da curva, por exemplo, pelo Richard Rios. E a gente tem que considerar essa situação muito porque o Palmeiras, isso aqui é sempre bom lembrar, o Palmeiras investiu 400 milhões em reforços. O Palmeiras colocou 400 milhões. Foi uma janela recorde aqui que o clube teve em 2025, tá? Nessa primeira fase aí. E a tendência é de que as negociações de atletas sejam a maior fonte de receita do Palmeiras nessa temporada. Mais uma vez, ano passado também deu uma inflada, né, muito por causa das vendas de jogadores, e esse ano deve ser a mesma história, né? Já estava previsto no orçamento com expectativa de 1 bilhão em receita e superávit de 12,4 milhões. E em 2024, o Palmeiras bateu 1,2 bilhões. 440 milhões, eles vieram ali só de venda de jogadores. As maiores aí, não preciso nem citar para vocês, né? Vou citar, né? Endrick, Real Madrid, Luiz Guilherme para o West Ham da Inglaterra. Olha, é tanto dinheiro, eu já me perco, eu não sei nem quantos milhões eu falei aqui já. E acho que a negociação do Vitor Reis ela esclarece muito o momento, porque é um zagueiro, né? Te lembra que o Gabriel Jesus foi vendido, se não me engano, por 120 milhões de reais, e aí no Palmeiras não tinha 100% ali, acho que ficou na casa dos 80, 90 milhões pro clube. Um centroavante, um atacante, óbvio, já fazem 10 anos, 9 anos aí. Vai fazer já faz um tempo e tal. Só que aquele momento o Palmeiras era basicamente, vamos colocar como a primeira revelação do Palmeiras, basicamente, nesse novo momento, né? O Palmeiras, a base era muito ruim, né? Não revelava muita gente, ou quase ninguém, e foi o primeiro. Então, se o primeiro, mesmo sendo. E deu muito retorno lá para o Manchester City e tudo mais, mesmo sendo o primeiro. Deu esse valor. Agora você coloca o seu clube na vitrine, então qualquer jogador que aparece, que os caras já crescem o olho, você já consegue trabalhar melhor, né? Tipo, você já tem a sua moral no mercado, você já tem a sua vitrine, você já tem o seu momento, já sabe que o cara já sai daqui pronto com a base, tanto na parte física, a parte técnica, quanto a parte humana também, que a molecada já sai com a cabeça boa. A gente teve uma safra ali bem complicada, né? Gabriel Menino, Patrick de Paula, que apesar de jogarem muita bola, tinha essa probleminha de cabeça, mas essa molecada nova parece que tá um pouquinho mais alinhado, e aí isso pro clube europeu só de não ter dor de cabeça do moleque chegar lá na Europa quebrando, né?
Não, vai chegar aqui, vai treinar, vai jogar. Sabe que o Luiz Guilherme mesmo chegou, não jogou na primeira temporada muito, agora eu já vi que ele já tá tendo mais oportunidades e aos poucos o cara vai se encaixando. O clube não quer passar dor de cabeça, né? Ele quer fazer o investimento dele e ter o retorno. Exatamente, muito bem avaliado. E aqui falando sobre Abel Ferreira e seleção brasileira, mais uma vez, nós trouxemos para vocês mais cedo que o Abel passou a ser um alvo da seleção brasileira. E tem uma informação aqui também complementada pelo Danilo Lavieri, que é um retorno do Palmeiras acerca disso, que foi consultado sobre esse interesse do Abel Ferreira deixar o Palmeiras para a seleção. A informação é que o Palmeiras acha bem difícil, né? O Palmeiras comentou que acha bem difícil muito pelo calendário. O que acontece aqui? A seleção ela tem um jogo contra o Paraguai no dia 9 de junho na Neoquímica Arena, que é o último jogo. E nesse dia, no dia 9, o Palmeiras já estaria viajando para o Mundial, né? Por conta aí de uma alteração de tabela da CBF. Então, o planejamento do Palmeiras é viajar para o Mundial já no dia 9. Não é nada impossível, né? Não é um impeditivo nesse caso, mas o Palmeiras trata como muito difícil e não vai abrir mão disso do Abel, né? Do Abel permanecer no clube. Então, o Palmeiras não vê o Abel saindo nesse momento. Não vê o Abel saindo. Conta com o treinador, tem a palavra do treinador e não espera que o Abel costure um acordo com a seleção. É o que se tem. Palmeiras e Abel estão alinhados. Palmeiras e Abel estão alinhados. E o que se tem de entendimento do clube é que, cara, só uma situação bem atípica, muito atípica mesmo, tira o Abel do Palmeiras. Muito porque ele está comprometido e esse Mundial o Palmeiras não vai para brincar. Tá? O Palmeiras não vai para... vamos ver no que dá aqui. Muito porque é difícil ganhar esse Mundial quando você fala assim, não vai para brincar. Vocês acham que vocês vão trocar com o Real Madrid, né? O cara que literalmente está assistindo aqui já pensa. Não, é a questão da valorização financeira, cara. Tem muita grana envolvida, tem muita grana em jogo por vitória, por empate, por avançar nas oitavas de final. Então o Palmeiras quer pelo menos garantir a sua passagem da fase de grupos, pelo menos chegar ali até as oitavas de final, onde o caldo começa realmente a engrossar, né? Você pode pegar um Atlético de Madrid ou um PSG, justo na nossa vez, né? O PSG vende o Messi, o Neymar, o Mbappé, aí o time, ao invés de piorar, fica melhor. Aí é isso que pode acontecer. O Palmeiras pode arrecadar muito no Mundial, o Palmeiras conta com o Abel e não existe 100% nessa vida, né, gente? 100% nessa vida não existe de nada. Mas o Palmeiras considera quase impossível o Abel ir para a seleção por estar fechado, comprometido com o projeto do Palmeiras, tá? E se você quer viajar para o Mundial? Olha, me senti o Milton Neves agora, hein? Já fazendo. Aproveitando o assunto mundial, vocês já estão acompanhando que a gente está divulgando por aqui também a Sunway Turismo, que vai levar o pessoal aí para o Mundial dos Estados Unidos. Eles que já têm experiência, já levou o pessoal lá em 2021 e agora eles estão com oportunidades aí para você, especialmente na condição de pagamento, né? Você tem a opção de 12 vezes sem entrada no cartão ou à vista com 10% de desconto. E, mano, tem tudo aí incluso. É hospedagem, traslado hotel, estádio, aeroporto, hotel, enfim, tudo que um bom pacote de viagem pede, né? E seguro viagem também, que é importante demais. A opção também do pacote econômico, como vocês estão vendo bem na tela aqui, ó, já tem a opção de 12 vezes sem entrada em 1.570 no cartão de crédito, ou como a gente disse aqui também, 10% de desconto, mas como a gente disse, entre em contato com eles, converse certinho para você ver o que está dentro para você, o que você quer aproveitar, o que você quer assistir, qual jogo você quer assistir, para fazer tudo certinho e viajar em segurança com a Sunway Turismo. Como a gente já disse aqui, a gente sempre reforça, também é importante que vocês conversem com ele, que vocês entrem num acordo aí, se está tudo certinho com vocês, como a gente disse, a empresa é experiente, mas óbvio que a responsabilidade na entrega do serviço é deles e também na contratação é de vocês, beleza? Mas se você vai para o Mundial e ainda não deixou tudo certo, corre aí, porque a parada tá em cima, viu? Já estamos acabando abril aqui, daqui a pouco o Palmeiras já tá estreando lá, então não perde tempo, o link aí no comentário fixado. Isso, senhores, trouxemos aqui para vocês informações mais financeiras, né, do Palmeiras aí, a comparação com os três rivais, arrecadação, o Palmeiras já tá batendo a sua meta de vendas, já em julho, no metade do ano já vai bater a sua meta, e Abel, Palmeiras blindando o Abel aí de seleção brasileira.
Perfeito, meus amigos. Ó, você que chegou até aqui, já conhece nosso canal, não deixou o like, tu tá de trairagem com a gente, hein, rapaz? Deixa esse like aí, é importante pra gente. E comenta também aí, comenta também o que você acha, é muito importante. E você que chegou até aqui nesse vídeo e não é do canal, cara, não se inscreveu, mas você gostou? Dá aquele like, dá aquele voto de confiança pra gente, se inscreve também, faz o pacote inteiro aí. Perfeito? Tamo junto? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e hoje tem Verdão, a gente volta aqui depois do jogo.